Fala Santista, tudo bem com você? Estou aqui depois de um longo tempo, faz tempo que eu não gravo vídeo. A verdade é que eu tinha bastante planos de gravar vídeos no final do ano, justamente para falar das possíveis contratações do Santos para 2026. Estamos em 2026, então feliz 2026 para você. Hoje o vídeo vai ser no freestyle aqui, mas vamos falar sobre o jogo de hoje e falar um pouquinho sobre o que aconteceu nesse final de ano de 2025, começo de ano de 2026 para o Santos. Mas eu tirei um período sabático ali pra descansar. Eu sei que não é o ideal quando você grava conteúdos e essas coisas assim, mas não tem problema. Mas tirei um período sabático, principalmente de futebol, pra dar uma descansada no final do ano. Estou voltando hoje, e claro, voltando porque hoje temos o jogo do Santos às 4 horas contra o Novo Horizontino, a estreia de algum jogador que já vou falar. Mas o começo do Campeonato Paulista e o que vou falar um pouquinho do que eu espero no Santos neste campeonato e pro ano de 2026. Isso se passa principalmente pelos jogadores que foram contratados, e eu vou falar deles agora. Eu acho que o principal nome, eu já falei que um dos principais nomes no final de 2025 foi Neymar. Eu acho que a principal contratação, não é exatamente uma contratação, mas a renovação de contrato do Neymar foi um dos pontos mais importantes para 2026. É verdade que ele está lesionado, não jogará hoje contra o Novo Horizontino, mas não é uma lesão completamente grave. Eu acho que ele volta até final do mês de janeiro. E é legal ver essa postura do Neymar de renovar o contrato com o Santos. A gente ficou um pouco na dúvida, principalmente porque se arrastou até final do ano. Eu falei, fiquei de férias, mas não 100%, porque sempre fico vendo as notícias. Se arrastou até final do ano, e no final do ano, dia 30 ou 31, o Santos anunciou a renovação, e não por 6 meses até a Copa, mas sim até final do ano. Eu acho que isso mostra um pouco da visão do que o Neymar quer para a carreira dele. Eu acho que ele não pensou em usar o Santos somente como uma vitrine para a Copa do Mundo, principalmente porque o ano passado dele não foi tão bom na questão física, que trouxe ele de volta para a seleção, não aconteceu. Mas ele não pensa em usar o Santos somente como uma vitrine para a Copa do Mundo, mas sim estar até o final do ano, depois da Copa do Mundo, e quem sabe Neymar ter algum tempo mais de carreira, mas às vezes encerrar a carreira dele do Santos, que eu acho que seria muito bom, não só para ele, mas para o Santos, e elevaria o status dele dentro do time. Ele já é ídolo por tudo que ele conquistou dentro do clube. Mas ele ainda pode conquistar um pouco mais. Eu acho que esse ano a gente tem grandes chances de conseguir algo mais. Tem algumas contratações, tem algumas vendas que estão acontecendo. Teve a venda do Vitor Hugo, a chegada de Gabriel Menino, essa a troca entre Atlético Mineiro, por isso eu falei dele. Acho que a principal contratação, e talvez um pouco questionada, é de Gabriel Barbosa, ou Gabigol. E eu acho que é questionada justamente pelos jogos dele contra o Santos, né, vestindo a camisa do Flamengo. E a torcida fica com o pé atrás com o Gabigol. Eu acho uma ótima contratação, principalmente vendo todos os centroavantes que a gente teve no ano passado, que foram Tiquinho Soares, Lautaro Dias, e a gente teve o Luca Meirelles por um tempo, depois foi vendido. Mas a gente teve principalmente Tiquinho, Lautaro Dias e. Fugiu o nome? Tassiano. Tassiano tinha fugido o nome, mas foram esses três que jogaram como centroavante e não deram certo. O Gabigol, como centroavante, se a bola chega nele, ele é matador. Ele é um bom ótimo não, né? Um ótimo finalizador. Eu acho que ele tem tudo para dar certo porque o Santos ano passado criou oportunidades, as bolas chegavam no centroavante e não se convertia em gol. Isso é um fato. Então eu acho que ele tem tudo para dar certo. Já não é o mesmo Gabigol de 2018. Já são 7 anos desde aquilo, 7, 8 anos praticamente. Mas eu acho que ele é um centroavante que a gente precisava, era uma peça que a gente precisava e que a gente não vinha tendo há um bom tempo. Um centroavante bom, um centroavante de ataque, né? Que ataca nas costas dos zagueiros. E o Gabigol é isso. Ele é questionado pelas atitudes dele, mas se ele converter em gols em campo, provavelmente a gente vai esquecer de tudo isso. Eu desconsidero um pouco porque eu entendo que o jogador, quando ele tá no outro clube, tá defendendo a camisa do outro clube.
Claro, não pode desrespeitar a camisa do Santos, como não exatamente aconteceu, né? Mas ele discutiu com alguns torcedores, discutiu com alguns dirigentes, e isso acaba manchando um pouco a imagem. Mas eu acho que é uma excelente contratação. 5 minutos falando de contratações, que não era para ser isso, eu falei, devia ter gravado isso no final do ano, começo do ano. A gente tem a possível. Vou fazer um resumão de tudo aqui. Mas a gente tem a possível contratação de Loyola, que eu também acho uma excelente contratação, um jogador que vem para ser titular no time do Santos. E eu acho que a manutenção do nosso elenco que a gente já tem e a manutenção do Vojvoda tem tudo para ter um encaixe muito bom e a gente sonhar com coisas boas. E eu acredito que sonhar com títulos. O Vojvoda no Fortaleza ele ganhou títulos do Cearense, ganhou a Copa do Nordeste, chegou numa final de Sul-Americana, nem não ganhou. Levou o Fortaleza a Libertadores pelo menos 2 ou 3 vezes, eu não me lembro agora, mas acho que foram 2 ou 3 vezes. Então eu acho que ele tem tudo para ter um ótimo trabalho. E a gente pode ver um pouco mais desse trabalho, um pouco mais leve, né? Eu acho que ano passado, principalmente pela questão de brigar contra o rebaixamento, fica um clima mais tenso porque você precisa ganhar. Você tem que estar todo o tempo precisando ganhar, então, independente, você não consegue implementar o seu estilo de jogo 100%. Você tem que resolver de uma maneira rápida para poder salvar o time de uma Série B, que não aconteceu, o Santos se salvou. E eu acho que esse ano ele vai conseguir implementar um pouco melhor o que ele deseja para o time do Santos, e eu acho que a gente tem peças boas que se mantiveram no elenco, peças boas que foram contratadas para repor posições carentes que a gente teve no ano passado. Eu acho que a gente tem tudo, eu acredito que a gente tem tudo para ser um bom 2026 para o Santos. Quem sabe não brigar por um título do Paulista, que a gente já chegou a brigar em 2024. Quem sabe não brigar por um título de Sul-Americana e quem sabe não brigar para se classificar na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. É possível? É possível. Vai acontecer? Eu não sei. Aí já é outra coisa. Mas agora a gente vai falar, e vamos ver se vai funcionar aqui, porque você sabe como que é o meu negócio aqui, às vezes dá uma travada. E vamos falar de Santos e Novo Horizontino. Se você quer, você pode colocar depois aí nos comentários. A partir dos 7h40 falaremos do jogo de hoje. Porque antes eu estava fazendo um resumo e explicando porque eu estive ausente neste período sabático. Estamos sem... Opa, agora sim, funcionando. Então, é o que eu falei. Teremos o primeiro jogo de 2026, um jogo que não vamos com o time misto, inclusive vamos com o time praticamente titular, com alguns desfalques, é claro. Vamos falar desses desfalques. Mas enfrentamos o Novo Horizontino hoje na Vila Belmiro. Estreia no Paulistão às 4 horas. Estreia de Gabigol, possivelmente. E teremos a manutenção, como eu falei, de Juan Pablo Vojvoda. E podemos ter, o que eu falei, algo diferente do que foi visto no final do passado, justamente por hoje não ter a pressão do rebaixamento, né, da briga contra o rebaixamento. Não, esqueci de falar de uma contratação, faz um corte rapidão, saída do Guilherme, e eu acho que foi uma perda bem importante para o Santos, apesar de ele ser bem questionado, eu questionei ele muitas vezes no canal, porque eu acho que ele poderia performar muito melhor, mas querendo ou não, ele foi o artilheiro do Santos no ano passado, artilheiro em 2024, querendo ou não, ele entregava muito dentro de campo. Ele era um jogador muito, não exatamente versátil, mas muito proativo. Ele sempre vinha para a defesa, ajudava na defesa, sempre estava correndo o tempo todo. Tinha suas falhas, tinha deficiências técnicas, mas todo jogador tem. Nenhum jogador é perfeito. Claro, a gente sempre quer algo melhor, mas eu acho que é uma perda. O Santos vai precisar repor, vai precisar contratar jogadores. E eu esqueci de falar de outra possível saída, que é a do Souza, que não joga hoje, justamente porque está negociando com o Tottenham, pode ser vendido. E o Santos pretende usar parte desse dinheiro para fazer contratações. Mas é isso, eu tinha esquecido disso. Voltamos a falar do jogo. O Santos joga hoje às 4 horas, eu falei hoje, é meio no freestyle. O Santos joga hoje às 4 horas na Vila Belmiro contra o Novo Horizontino. E a possível escalação para hoje é Gabriel Brazão,
Igor Vinícius, Adonis Frias, Zé Ivaldo Escobar. Basicamente o que a gente viu no final do ano passado, com exceção que Souza era o titular. Como eu falei, Souza estará fora pela questão de estar sendo negociado. João Schmidt, William Arão e Roleiser. Basicamente o mesmo meio de campo. A única diferença é que era o Neymar no lugar do Roleiser. E hoje teremos o Roleiser justamente porque o Neymar está se recuperando. Robinho Júnior, Gabigol e Lautaro Dias. Barreal não joga, tá fora porque ainda não teve a situação regularizada, né? Ele foi contratado. Cara, esqueci de um monte de jogador aqui. Mas ele foi contratado em definitivo. O Zé Ivaldo também foi contratado definitivo nesse final de ano. E ele não jogará hoje porque ainda não teve a situação regularizada no BID e não foi inscrito no Paulistão ainda, mas deve ser inscrito para os próximos jogos. Então essa é a possível escalação. Eu acho que, para mim, a única dúvida ali é de Lautaro Dias. É um jogador que realmente é muito competitivo, sempre está brigando. Vamos ver como que ele atua na ponta direita, né? Que o Gabigol deve ser o centroavante. Eu acredito que o Robinho Júnior na ponta esquerda e Lautaro Dias na ponta direita. Vamos ver como que vai ser essa movimentação do trio de ataque do Santos. Eu acho que, para mim, a única incógnita do jogo de hoje é justamente o Lautaro Dias. Mas é isso. Quem está fora? Vamos lá. Neymar, pela lesão no joelho esquerdo, se recuperando. Deve voltar até o final do mês. Gabriel Bontempo, que fez uma cirurgia de desvio de septo, de cirurgia no nariz, também está em recuperação, fazendo trabalhos físicos. Tiquinho Soares, que teve um edema na panturrilha esquerda, que foi visto durante a pré-temporada ali do Santos. Zé Rafael, que podia estar à disposição, mas teve um quadro de conjuntivite na sexta-feira, então estará fora do jogo de hoje. Souza, como eu falei, está em negociação com o Tottenham, que pode gerar um lucro para o Santos. E Álvaro Barreal, que não foi regularizado. Bom, é isso. Enfrentaremos o Novo Horizontino, que acho que os jogadores mais famosos são o Romulo, que já jogou no Novo Horizontino, o Lucas Oyama, que é um jogador que já jogou em alguns times, mas é um time que eu acho complicado, vamos lá ao ponto. Não é um time extremamente forte, inclusive o Novo Horizontino, ano passado, diferente de 2023-24 que ele brigou, é isso mesmo, 2023-24, que ele brigou diretamente com acesso e perdeu o acesso na última rodada, eu acho, em 2023-24. 2025 foi um ano mais irregular no Novo Horizontino. Eu acho que ele vai ser um jogo um pouco mais. Não, eu acho que talvez seja um jogo mais fácil para o Santos. Olha, estou colocando entre aspas, porque é sempre difícil. O Santos sempre tem o Novo Horizontino, Ponte Preta são sempre uma pedra no sapato do Santos. Foi sempre e tem sido nos últimos anos no Campeonato Paulista. Vamos ver como vai ser o jogo de hoje. Eu acho que o Santos tem tudo para fazer um bom jogo. Como eu falei, a gente pode ver mudanças e uma evolução muito grande no time do Santos, justamente porque a gente não tem mais a pressão do rebaixamento, da briga contra o rebaixamento neste ano. Agora estamos começando um novo ano, começando com contratações. Tem peças boas que se mantiveram, jogadores importantes que se mantiveram, principalmente a manutenção do Neymar, jogadores do meio de campo que foram muito bem, como o William Arão, o próprio Schmidt, que cresceu muito de produção. Eu queria que o Souza se mantivesse no elenco, porque é um jogador que tem muito potencial de crescimento. Provavelmente vai ser vendido, porque o Santos precisa vender jogadores. Mas é isto. O jogo é isto. A arbitragem é Flávio Rodrigues de Souza, falando um pouquinho sobre a arbitragem. Os árbitros são Alexandre Ribeiro, Bruno da Silva. O quarto árbitro, Salim Fendi Chaves e no VAR, Daiane Muniz. E é isso. O jogo será transmitido, se eu não me engano, na HBO Max. Na TNT e na HBO Max. Então poderemos assistir o jogo somente em canais fechados. E é isso. Vamos ver o que a gente espera. Eu espero por uma vitória. Estou bem positivo, bem animado, com uma expectativa muito boa para este ano de 2026, diferente do que foi um pouquinho em 2025. 2025 estava com uma expectativa boa no começo do ano, mas a gente viu que foi deslanchando para baixo, caindo o nível, e a gente conseguiu se salvar, principalmente por uma contratação de um técnico de um nível muito bom para o Santos, e eu acho que a manutenção dele para este ano, acho que
vai ter uma melhora. Eu acho que tem que ter uma manutenção de trabalho, algo que não acontece há muito tempo no Santos. O Santos teve muitas trocas de técnico nos últimos anos e eu acho que a manutenção do Vojvoda é justamente algo que deve elevar o nível do Santos em 2026. É isto. Nos falamos depois do jogo, porque teremos um pós-jogo e espero que seja de vitória. Valeu. Se você curtiu o vídeo, curta, comente o que você acha, quanto que você acha que vai ser o jogo de hoje, quais as suas expectativas para 2026 do Santos. E compartilhe se você quiser. Valeu.